Olá, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos falar sobre Salmos capítulo 1, falar sobre um princípio bíblico. Ou melhor, vamos falar sobre princípios bíblicos. E o Salmo capítulo 1, eu gosto bastante dele quando se fala de princípios, porque no Salmo capítulo 1 você tem princípios ali para a sua vida financeira, princípios para a sua saúde, sua vida física, princípios para a sua vida social, princípio para a sua vida conjugal. Então vamos ler aqui Salmo capítulo 1. Mas antes de ler eu quero te explicar o que é princípio. Princípio, vamos dizer que é uma base, né? É o começo, é um fundamento. É aquilo que você usa para fundamentar a sua vida. Para você, é um ponto de partida. Para mim, para você. Isso é um princípio. E Deus ele deixou princípios aqui espalhados na Bíblia para que nós possamos seguir. E quando Deus deixa princípios, tem um propósito. E o propósito é beneficiar os seus filhos. Salmo capítulo 1 diz assim, ó: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não têm lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Isso aqui é o Salmos capítulo 1. E agora vamos analisar alguns princípios que tem aqui dentro desses Salmos. Capítulo 1, versículo 1 diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Então, o que é ser feliz? Em outras traduções diz de ser bem-aventurado. Então é ser muito feliz, é ser próspero. A prosperidade bíblica não é apenas a riqueza. A prosperidade bíblica é você ser bem-sucedido em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Isso é ser bem-aventurado, isso é prosperidade, isso é ser muito feliz. E no capítulo 1, versículo 1 dos Salmos diz que feliz é aquele, ou seja, próspero, bem-aventurado. É aquela pessoa que não segue o conselho dos perversos. Então, primeira coisa, uma pessoa perversa, uma pessoa que não tem o temor, não tem o respeito à pessoa de Deus, o Criador, não tem nenhum conselho bom para te dar. E as pessoas, às vezes, na hora do desespero, da agonia, ela querendo desabafar, ela procura, ou a primeira pessoa que ela encontra, ela abre o coração. E talvez essa pessoa seja uma pessoa que não tem temor a Deus, uma pessoa que não tem princípios, não tem moralidades. Então Deus está falando que feliz é a pessoa que não toma conselho de perverso. Porque o perverso, ele sempre vai te dar um conselho que vai te levar para um lado desastroso, um lado mau. Eu vou te dar um exemplo. Se você procurar uma pessoa e confessar para a pessoa que você está magoada com uma outra pessoa te magoou, uma outra pessoa te prejudicou, e você fala o que é que eu deveria fazer, o perverso ele vai falar para você: se vinga. Olha, trata na mesma moeda. Só que a Bíblia fala o seguinte, que o que o homem planta, o homem colhe. Então o perverso ele sempre vai te levar a tomar uma ação que vai te prejudicar futuramente, porque você vai vingar-se daquela pessoa que te prejudicou, e aquele sentimento de vingança que você vai plantar, lá na frente você vai colher em dobro, o triplo. Então o perverso sempre vai te levar por um caminho que será desastroso. Mas a pessoa que teme a Deus, quando você busca um conselho, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem amor no coração, tem misericórdia no coração, com certeza essa pessoa vai dar um conselho baseada na palavra de Deus. Onde você pode até aparentemente ser prejudicado agora pelo conselho que aquela pessoa vai tomar, ou seja, esquece, não se vinga, mas lá na frente você vai colher bons frutos, bons resultados, mediante aquele bom conselho que você recebeu. Então a Bíblia fala que feliz é a pessoa que não
segue o conselho dos perversos. Por quê? Porque se você seguir o conselho dos perversos, lá na frente você vai colher o fruto da perversidade que você vai plantar hoje mediante aquele conselho. Feliz também é a pessoa que ela não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? O que é parar no caminho dos pecadores? É praticar as mesmas coisas que os pecadores praticam. Todos nós pecamos. Há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Então a pessoa que tem amizade com pessoas e pratica o mesmo pecado do adúltero, se ela pratica esse mesmo pecado, ela vai colher algum desastre na sua vida futuramente. Então veja que tudo que a gente planta, a gente vai colher algum desastre lá na frente. A destruição do casamento, a destruição da família, do lar. Então, se deter, parar no caminho do pecador, é praticar as mesmas obras do pecador. E Deus, ele abomina o pecado. O conselho bíblico é que os homens abandonem os seus pecados. Foi por isso que Jesus veio e morreu para nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Todo pecado vai levar-nos a um dia ao pagamento, ao salário, que é o quê? Que é a morte. E o que é a morte? É a separação definitiva de Deus. Então feliz é aquele homem que não para, que não observa o pecador, que não pratica as práticas do pecador, porque o resultado do pecado será a morte, é o salário. Então Deus está falando, não pare, porque você vai receber o salário, que é a morte. Que não se ajunta à roda dos zombadores. O que é o zombador? Aquela pessoa que não tem o temor a Deus. É aquela pessoa que faz piada com as coisas de Deus, com o reino de Deus. O que é o zombador? É aquela pessoa que quer ver a desgraça alheia. É aquela pessoa que quer ver a anarquia sendo instaurada. Sabe? É aquela pessoa que quer ver o circo pegar fogo. Sabe? Há uma discussão, ela chega numa metáfora, joga gasolina e vê o circo pegar fogo. É o zombador. Ela não quer promover a paz, ela quer ver a guerra, ela quer ver a destruição, ela quer rir da desgraça alheia. Então Deus está falando, feliz é a pessoa que não se ajunta à roda dos zombadores, daqueles que querem ver o circo pegar fogo, quer ver a desgraça alheia. Feliz é aquele que não se detém, que não para a roda desses zombadores. Aí vem o conselho de Deus, ainda mais o conselho de Deus ensinando como procedermos. Pelo contrário, ou seja, a pessoa vai agir totalmente ao contrário de tudo isso que a gente viu aqui no versículo 1. Pelo contrário, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor, que é a Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Então o prazer da pessoa não é seguir conselho de perversos, não é parar no caminho de pecadores, não é se assentar à roda dos zombadores. O prazer dela não é esse. O prazer dela é ter o temor de Deus, o respeito pela pessoa de Deus dentro do coração, da alma, do espírito, da mente dela, né? O prazer dela é meditar na lei do Senhor. Quando eu falo meditar na lei do Senhor, não é que você vai estar lendo a Bíblia 24 horas, mas você vai ter aquele temor, os pensamentos de Deus 24 horas dentro do seu coração. Ou seja, Deus estará presente na sua vida 24 horas, porque a sua mente está voltada para Ele 24 horas. Então seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O coração da pessoa está voltado de dia e de noite para Deus. Se a pessoa agir assim, ele será como uma árvore plantada junto à margem de um rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Uma árvore plantada à margem de um rio, ela não seca. As outras árvores que estão distantes a quilômetros, a muitos metros de um rio, elas vão secar quando chegar o verão, o sol escaldante, elas vão secar, as folhas vão cair. Mas aquela que está à margem de um rio, elas não secam, é o que diz aqui, e suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. E Jesus diz o quê? Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está falando desse mover do Espírito Santo constante na vida da pessoa. Então Jesus, esse rio de águas vivas dentro de nós. Então quando nós estamos à margem desse rio, quando nós estamos próximo de Jesus, as nossas folhas nunca secam. O vento pode balançar-nos de um lado, pode balançar no outro, mas a nossa integridade física, moral e espiritual estará guardada por Deus. Ainda tem mais, e tudo que ele fizer prosperará. Onde a pessoa coloca a mão dá certo.
É como Deus falou para Josué: Josué, onde colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança. Então a pessoa, ela entra dentro de uma empresa, ela vai prosperar dentro de uma empresa. Tudo que ela fizer, ela vai dar certo. Todo investimento que ela fizer, vai dar certo. Sabe? O casamento dela vai dar certo. Os conselhos dela na vida de uma pessoa vai dar certo. Tudo quanto ela fizer prosperará, dará certo, porque ela é como uma árvore plantada, está ao lado de Jesus, está próximo de Jesus, e tudo que ela fizer prosperará, porque ela tem a vida de Deus nela. Aí Deus continua falando aqui, ó. O mesmo não acontece com os perversos. Por quê? Porque os perversos, eles têm prazer no pecado. Eles gostam de sentar à roda dos zombadores. Eles gostam de praticar atos pecaminosos, porque eles se detêm no caminho dos pecadores. Então Deus fala, o mesmo não acontece com os perversos. Pelo contrário, as folhas dos perversos vão secar, e tudo quanto eles fizerem não vão dar certo, não prosperará. Porque eles não têm o temor de Deus. Eles não estão próximos de Jesus. Eles não estão próximos à margem do rio, à fonte de águas vivas que é Cristo. O mesmo acontece com os perversos, porque eles são como a palha levada pelo vento. No Nordeste, as pessoas lá, quando estão peneirando milho lá, coloca lá numa peneira e joga os grãos para cima, né? Então os grãos caem na peneira, mas o vento sopra a palha. Ninguém se preocupa com a palha. Ninguém se preocupa onde é que a palha vai, onde é que a palha está. A palha, ela é esquecida. Então Deus está falando aqui que o ímpio, o pecador, ele será esquecido, porque eles são como a palha levada pelo vento. Ninguém lembra dele. A Bíblia fala isso aqui em seguida, porque eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo. Teu caminho é guardado por Deus. Se você é justo, justificado por Cristo, vive uma vida de santidade, teu caminho é guardado por Deus, tua família é guardada por Deus. O Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ou seja, o perverso, ele é esquecido, porque o reino de Deus, ele estará sobre toda a terra, sobre os céus e sobre a terra. Não existirá lugar para o perverso, para o pecador, para a pessoa que rejeita a Deus. Então logo, esse pecador é esquecido, porque o único lugar que restará para ele é o lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Essa é que é a realidade. Por isso que ele será esquecido, será como a palha levada pelo vento. Será esquecido por Deus, será esquecido pelos homens, seu nome será apagado. Mas o justo, ele permanece para sempre. Se esse vídeo ele te abençoou, curte e compartilha para que alcance outras pessoas. O meu desejo é que Deus ele te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.